Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um MedLexCast, o podcast que a gente traz aqui assuntos relacionados à área da medicina, do direito, a intersecção entre a medicina e o direito, perícia médica, meio ambiente e trabalho. A gente está indo para mais um episódio, mas antes de eu falar o que nós vamos discutir nesse episódio, queria deixar o recado aqui para vocês, para eu não esquecer. Se inscrevam no nosso canal, curtam os vídeos, aperta o sininho aí para que você receba a notificação quando os novos vídeos estiverem no ar. Faça comentários, mande sugestões de temas que a gente pode trazer para vocês. É essa participação e essa interação com vocês, né, que vocês trazem para a gente, que faz com que a gente continue com esse projeto. E hoje aqui nós estamos com um convidado muito especial, Dr. Rodrigo Capobianco. A gente vai falar sobre perícia médica e direito penal. Então a gente vai discutir bastante sobre esse tema, mas antes eu vou aqui fazer a leitura do currículo dele para vocês conhecerem o Dr. Rodrigo Capobianco. Ele é advogado criminalista militante, especializado em Tribunal do Júri e Direito Penal Econômico, formado pela Faculdade de Direito de Guarulhos em 94, está cursando doutorado em Direito Penal na Universidade de Buenos Aires, mestrando em Criminologia na Fernando Pessoa, Universidade no Porto, em Portugal, pós-graduado em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra e pós-graduado lato sensu em Moderna Criminologia pelo IBCCRIM APA-Magis. Então, o nosso convidado aqui hoje, vou passar a palavra já para ele, mas antes de passar a palavra para o meu pai, para ele dar o oi para vocês aí, e a gente fazer esse bate-papo sobre esse tema, direito penal, medicina, perícia médica, como que tudo isso está envolvido. Oi pessoal, estamos hoje aqui, o Neto já disse, novamente com uma pessoa bastante especial, que eu queria só acrescentar em tudo que o Neto disse em relação ao Dr. Capobianco, é assim, ó, que o MedLexCast só existe graças ao Dr. Capobianco. Então acho que é muito importante a gente salientar isso, que todo esses podcasts, tudo isso que a gente vem fazendo, né? Todo esse projeto que envolve o MedLexCast foi criado, foi desenvolvido pelo Dr. Capobianco. Então, no currículo dele não consta, mas também tem que acrescentar o seguinte, esse lado dele que é voltado para todo esse mundo digital que, inclusive, sendo sincero para vocês, me foi apresentado por ele, que eu não realmente, em termos de podcast, eu nunca tinha feito. Fiz alguns inclusive pela Record, tal, mas feito com sequência, com temas e tal, esse foi o primeiro. Capobianco, a palavra é tua, Rodrigo, e seja bem-vindo aqui no MedLexCast, que, querendo ou não, ser o pai da coisa, mas estamos aqui à tua disposição. Vamos tentar bater um papo com todo esse teu conhecimento dentro da área do direito. Imagina, uma satisfação enorme estar aqui, João, Neto. A gente está acompanhando esse crescimento do MedLexCast. Para quem não sabe, a gente se conhece já há muitos e muitos anos, né, dentro do magistério, né, e poxa vida, eu sempre olhava e falava assim, pô, mas o João e o Neto, meu, que dupla, né? Para falar de medicina, para falar de direito, porque são médicos e advogados e trabalham em todas as áreas. Então a gente conversou e tá desenvolvendo, mas muito disso daqui tem a ver com o nosso lado de professor, né? Professor e também de escritor de livros, a criação, a criatividade, tentar deixar um legado, parte acadêmica. É isso. E trazer polêmica para ser discutida e melhorada. Sim, exatamente isso. Sim, e melhorar as pessoas, sim, né? Os nossos, a gente vê os nossos colegas, assim, potenciais enormes, às vezes meio travados, outros que estão iniciando e precisam de direcionamento, sim, né? Que é o que vocês estão tentando passar aqui, e um episódio em cima do outro são sempre muito produtivos, muito bacana. Então, eu agradeço muito de hoje estar conversando de direito penal aqui com vocês, mas agradeço nessa parceria que está sendo muito produtiva. Vamos lá. Eu acho que é importante, se ambos me permitem aqui no nosso bate-papo, vamos tentar trazer, obviamente, o conhecimento do Dr. Rodrigo com relação a direito penal. Eu não vou nem
eu não tenho capacidade para a gente bater esse papo. Imagina. Mas eu gostaria de trazer para a nossa área. Vamos trazer a bola para jogar no meu campo. Eu queria que você falasse um pouco, Rodrigo, sobre tudo aquilo que a gente vem vivendo, nessa evolução. Vamos dividir, se me permite, em duas partes. Primeiro, falar em perícia médica no direito penal. Sim. Tá, perícia de uma forma geral, mas perícia médica focada. Sim. O direito penal, entendo eu, me corrija se eu estiver errado, que a condição da perícia como um todo, ela é a parte material toda que leva a uma condição de, ou não, de tipificação até do próprio delito que se possa discutir dentro da condição singular ou dentro até do tribunal do júri. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que, como advogado nessa militância, como professor que você é, como você vem vendo toda essa condição de evolução, que aí depois eu gostaria de também falar alguma coisa sobre isso, sobre o outro lado do médico, sobre o lado da prova pericial como um todo, e na sequência a gente ir desenvolvendo isso em cima desse tema. Como é que você vê a perícia como um todo, desde se falar na condição do Instituto de Criminologia, da polícia científica, vamos assim chamar, como a materialidade primeira que vem lá do inquérito, que vem lá da condição primária de todo um direito penal. Bom, João. Antes de mais nada, eu quero dizer que você falou de jogar a bola pro seu campo, quero dizer que essa mesa é a mais democrática de todos os tempos, que temos aqui um corintiano, um São Paulino e um palmeirense. Mas isso não tem jeito. Confraternizando aqui. Isso não tem jeito. Isso é muito, muito legal. Bom, João, a gente já discutiu isso muitas vezes, né? Eu queria até depois a gente salientar os problemas que nós encontramos, né? A perícia no Brasil, na minha ótica, do que eu tenho estudado, porque eu domino o campo do direito penal e processo penal, mas não exatamente o campo das perícias, mas fui atrás. E a perícia brasileira era muito boa. Muito boa. Ela é até referência em outros países. Só que o nosso Brasil é um país continental. E dentro da estrutura, né, pericial brasileira acaba faltando profissionais e aí que começam os problemas e os acúmulos, né? Certa vez eu estava conversando com uma amiga que é promotora, hoje ela está no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, mas ela é promotora de justiça no estado do Mato Grosso, e ela estava me dizendo das perícias que muitas vezes contam com os índios ali da fronteira com a Bolívia, porque são os mais entendidos, o pajé ali ajuda a fazer algumas colocações. Fora a perícia feito por médico, às vezes que está no pronto-socorro, que não tem formação em perícia. É o único médico da região e ele tem que atender a determinação. Então eu queria voltar um pouquinho e colocar uma coisa que eu acho que é fundamental. Por exemplo, quando a gente fala em perícia médica, não vamos entrar no lado ainda da materialidade de local e tal, não vamos falar em vamos falar em medicina legal. Eu acho que um dos principais fatores que a gente tem que deixar dentro desse conceito que a gente sempre foi nosso norte, desde das nossas primeiras discussões, não aqui só, mas a vida toda, é assim, começa por uma base de formação do advogado e do médico. A diferença é que medicina legal nas faculdades de medicina é matéria curricular. Não existe médico que se formou e que não teve a cadeira de medicina legal. Estou dizendo que teve a cadeira de medicina legal. Não estou dizendo que ele entendeu ou que ele aprendeu medicina legal. E mesmo quando se fala na cadeira de medicina legal, a gente tem algumas renuências que devam ser discutidas. O que se discute na faculdade de medicina, com grandes proporções, é tanatologia médica. Tá? Tanto que a especialidade médica, até muito pouco, até 12, 13 anos atrás, ela era medicina legal. Hoje, e com essa visão, né? Acho que mais que o nome, né? Era a visão a visão que se tinha. Perícia médica era, sabe, muitas vezes me perguntaram
Qual é a tua especialidade? Colegas. Eu faço perícia médica. Não, João, é especialidade. Por que isso? Porque se tem, eu acho que isso é uma das coisas em que se tem que pensar, como dentro, quando se fala no direito penal, a gente fala em duas ciências que não podem se separar. Em direito penal, quando você fala em materialidade de medicina legal, você fala em direito médico. Desculpa, em direito também. E aí você vê assim, dentro da faculdade de medicina se ministra condições das quais é uma visão monoocular da medicina. E piorou quando você vai à faculdade de Direito, porque aí na faculdade de Direito você não tem nem a obrigação de ter a cadeira. Aulas, no máximo um semestre. Um semestre. E não precisa nem ter a cadeira. Isso é uma disciplina, né, optativa. E aí é óbvio que naquele momento ali que o cara está se formando, ele está muito mais preocupado. Ele quer passar. Quando ele começa a sentir a necessidade da medicina legal, quando ele começa a ver, e ele se forma, e ele vai exercer o direito, ele vê assim, que não tem campo do direito, que de repente ele não vai esbarrar numa perícia. Até o direito tributário, né? Porque para poder dar as concessões de isenção e tudo mais, nós vimos agora uma modificação gigantesca e tal. Tudo isso vai depender de medicina legal, vai depender do advogado para poder defender o seu cliente, conhecer aquela condição de medicina legal. Então, eu acho que, por isso que eu pedi Vênia aqui para poder voltar. Eu acho que o modificativo, se a gente tivesse que deixar uma sementinha para se pensar, para se refletir, para que todos que nos ouvem possam também refletir nisso, os profissionais da nossa área, seria assim, a medicina legal tem que ser cadeira, na minha humilde opinião, tem que ser cadeira obrigatória do direito, porque faz falta para o advogado. É muito comum o advogado chegar para a gente hoje, colega, vir com um processo, ele fala, João, não sei, mentira ou verdade, né? Não sei o que fazer. Chegou o laudo, eu não sei o que fazer se eu impugno, eu não entendi se o laudo está favorável ou desfavorável. E aí nós entramos numa questão, porque até 2008, na parte do processo penal, sequer se podia nomear assistente técnico. Então houve uma mudança na lei e isso é possível. Na prática, se nomeia assistente técnico? Não, porque o réu mal tem condição de pagar os honorários do advogado. Quanto mais. Claro, aí quando se fala da condição econômica, que vai ter, vai ter uma defesa muito mais completa, é claro, porque pode contar e deve contar. Porque o que o advogado faz? Olha só, ele já não teve a formação. A formação já foi precária. Quando ele se vê diante de uma perícia, ele tem que criar quesitos, ele tem que criticar o laudo e ele não tem a menor capacidade. E aí entra assim, uma pergunta que eu quero deixar no ar aqui. Você tem advogado dativo, ou seja, ninguém pode ir a julgamento sem que esteja representado. Por que não ter perito dativo? Por que não ter? Aí você fala, não, manda pro IMESC, mas aí nós estamos falando de perito de juízo. Nós estamos buscando aquele que tem que equilibrar. Mas e quem precisa pendular? O Estado tem, no direito penal... o Estado, os peritos são do Estado, são concursados. É o que eu estou falando. No direito penal, principalmente, o Estado tem mão forte. Por quê? Porque de um lado já tem um perito que veio do nascedouro da condição. Aí você vai, essa condição é nomeado, se for necessário, um perito de juízo, e o outro lado está despendulado. Por que não se tem perito dativo? Por que não se tem a obrigação de o advogado, defensor, seja ele defensor público ou não, ter um assistente técnico? Quantas e quantas vezes, quando a gente fala em condição real, por questões de amizade com advogados, ele liga e fala, João, estou num caso assim, a gente dá aquela, mas não é olhando com aquela possibilidade de acompanhar, de olhar, de discutir com o outro colega que está fazendo, fez a perícia, de se voltar. E hoje, desde 2008, pela lei que você acabou de citar, você tem o direito do assistente técnico. Só que não se criou condições para que ele exista.
Exatamente. E aqui, não fugindo do assunto, mas apenas fazendo um pequeno parênteses, nós temos uma balança totalmente desequilibrada. Por quê? De um lado, nós temos o Ministério Público, um órgão altamente técnico e com orçamento próprio, né? Autonomia para poder. Então, não fugindo do assunto, mas só dentro de um contexto. Sim. Eu tenho uma testemunha, eu preciso encontrar essa testemunha de tudo quanto é jeito. O que eu faço? Eu peço para oficiar para os órgãos, para tentar encontrar endereço, não encontrou, acabou. O Ministério Público, o que ele faz? Ele tem o CAEX, que é um órgão altamente especializado, ele vai atrás, ele encontra, se o sujeito estiver vivo, ele encontra. Por que o CAEX não trabalha também em nome da verdade real? Você busca o equilíbrio, e a verdade real é o que interessa. Mas realmente tem o desequilíbrio. E esse desequilíbrio, que eu estou falando no sistema aí do CAEX, mas ele também se volta para o lado pericial, né? Sem dúvida nenhuma. E o Ministério Público tem assistentes técnicos. Sim, com certeza. Que trabalham para ele. Estão disponíveis para ele. Então é uma coisa bem complicada. E isso se complica ainda mais na situação que você estava comentando, né? Porque ainda se fala assim, mas tudo bem, mas a gente tem uma perícia oficial boa, uma perícia oficial legal, ok. Mas e nos locais que não tem essa perícia oficial? Não exista isso. Como você falou, que é um pajé que ajuda, ou é um médico do pronto-socorro que fez aquele exame porque ele foi obrigado, ele não sabe nem o que ele está fazendo. O exame clínico, muitas vezes, ele olhou, viu que fronteira. E às vezes, inclusive exame necroscópico também. Sim. Durante algum tempo eu dava aula, eu ainda dou aula nessa instituição. Eles têm pós-graduações espalhadas pelo Brasil todo, aí com o negócio da pandemia virou mais online. Mas antes da pandemia eu viajava bastante. Eu fui em quase todos os estados dando aula para médicos, né, aos finais de semana. E eu dava aula de perícia médica na Justiça do Trabalho. E não era nenhuma nem duas vezes que chegava alguém e falava assim, então, mas sabe o que acontece? Eu estou numa cidade que tem 20 mil habitantes e às vezes chega uma requisição do delegado mandando eu fazer uma avaliação porque teve uma morte violenta ou porque teve Maria da Penha, e eu tenho que fazer uma avaliação. E eu não sei o que fazer. Eu não sei nem como começar, porque eu nunca fiz isso, eu não tenho formação para isso. Não vai longe, faz 15, 20 dias um colega, por questões éticas, eu vou declinar a cidade, me ligou de uma cidade desesperada, ele foi meu aluno, ele foi meu aluno agora, ele foi residente, ele terminou a residência, ele é cirurgião, terminou a residência, deve fazer 2 anos, 3 anos. Está numa cidade no interior de um estado longínquo do Brasil, ligou desesperado, que ele tinha recebido uma determinação do delegado que tinha tido um homicídio, um homicídio não, né? Um feminicídio, desculpe a nomenclatura, e que ele foi o médico, ele era o único cirurgião e o delegado entendeu que como cirurgião ele tinha que... E ele não sabia como descrever, ele falou, entrei na internet, João, para tentar buscar... Tem 1.500 formas de descrever isso, eu não sei o que é mais importante, o que é menos importante. Queria fazer a coisa certa. Sim. Esse é uma pessoa preocupada em fazer a coisa certa. E os outros que chutam o balde, não está nem aí. Não está preocupado com quem vai pagar por aquilo. E como que essa prova vai poder ser utilizada no processo penal para condenar alguém? Sim. Ou para não condenar, que é pior, ou para não condenar. Exato. E o pior é que o juiz, ao fundamentar a materialidade, ele diz, a materialidade está descrita no laudo florestal. Ponto. Acabou, não tem uma análise, pronto. Né? Não se analisa o que tem lá, está caracterizada a morte, pronto. E uma coisa importante até da gente citar, né, Rodrigo, que o pessoal às vezes acha que tem muito filme, série, aí o pessoal fica vendo CSI, acha que o Brasil a coisa funciona desse jeito. E principalmente a questão do médico legista, né? O médico legista, na verdade, o que ele avalia causa mortes. A dinâmica do crime é no local, não é ele, é outro perito que faz esta análise. Sim. Então tem essas questões que a gente precisa... necroscópico, né, que envolve toda... Então é importante, inclusive, esclarecer isso pro pessoal, porque o pessoal acha que o médico legista vai ser aquele
aquele detetive que vai sair Sim. investigando. não sei o quê. Isso é em outros países, filme, mas né? aqui vai você fazer tem até a própria, causa mortes, né? até Então a você própria vai- divisão da perícia. perícia, Ele da pode polícia até ir até o científica. local, mas não é o usual, né? Não é o usual, ele Mas- pode até ir, mas não é comum o legista ir no Não, local, ele vai porque ficar- até por volume de Sim, não tem como. E você sabe que eu fiz um júri recentemente, né, há alguns meses, e que teve uma enorme discordância do médico legista e do local. Porque o local descreveu a dinâmica dos fatos de uma forma e o legista, que era bem parcial, né, porque era uma região muito pequena, as Tinha uma pessoas eram muito influência social, tinha uma influência conhecia. social muito grande, então ele carcou ali dizendo que, e isso foi discutido no júri, porque teve uma discordância divergência. bem grande. Isso eu vejo assim, ó, a isso voltamos lá naquilo que no início eu falei, que para mim é base. É a formação, diferenciação entre o legista e o médico forense. Sim. Que você vê essa formação lá fora. Outra coisa importante que a gente tem que considerar é assim, ó, é o próprio advogado entender isso. Eu vejo direto quando você está dando aula, algumas colocações de colega assim, entender a diferença entre IML, SVO e quando o IML faz o papel do SVO. Tá? Isso é fundamental. Por quê? Porque serviço de verificação de óbito é para qualquer morte de origem natural desconhecida. Como Sim. origem natural desconhecida? Encontrou a pessoa Morreu, morta, não tinha um indício que aquilo pudesse ter sido de forma violenta, mas o cara morreu. Tem Foi que dizer por que encontrado ele morreu. morto. Né? Parada, caiu uma Sim. série de coisas. IML, quando existe indícios de violência. Tá? Vamos falar em indício de violência. Vai para o ML e tem que ser visto com o ML. E tem que ser feito local de crime. O que a gente sente na prática, que inclusive aonde tem é uma outra coisa para se conversar muito. A gente brinca, né? O cadáver fala. Sim. Mas ele fala com o médico. Ele não fala com o local do crime. E alguns problemas você já deve ter enfrentado, porque a gente enfrenta do outro lado com perícia, é assim, que você acabou de citar num caso teu recente. O IML e o IC não conversam. Mas isso traz de uma certa forma, vamos dizer, isenção de partes. Não é bem assim. Sim. Deveria ter uma maior interação. Ou traz vício de partes. É isso que a gente tem que entender. Por quê? Deveria ter, sabe, às vezes você pega um laudo do IC e olha o laudo do IML e você fala, não estou falando da mesma coisa. Eu não estou falando da mesma coisa. Mas quem é culpado? É o legista? É o perito do IC? Não, é o sistema, é a falta daquilo que eu sempre digo, é a falta de se ter uma formação, não adianta que isso não vai, uma formação voltada para isso, de ambas as partes. Nunca esquecer, eu acho que é importante, queria salientar isso, que a formação do delegado que pede, ele também é bacharel em direito. A formação dele é aquela formação em direito. Então, ele está voltado, como eu brinco, né, monoocularmente para a lei. Ponto. Como o médico está voltado monoocularmente, muitas vezes, salvo exceções, para a medicina. E aí o que acontece? Na hora que você tem como perito, então cada um falando uma língua, e ninguém junta aquilo e esquece, e a gente esquece, no fundo, que aquilo tem uma finalidade só. Todos os entes do Estado estão ali voltados por uma coisa só, para condição de vida de alguém que teve a vida encerrada ou teve uma lesão relativa, e alguém que vai ter a vida ceifada, pelo menos por um período. Precisa contar uma história, né? Sem E essa dúvida. história tem que ser contada de uma maneira homogênea. Não adianta eu contar uma coisa, você outra, e querer que eu estou em busca da verdade real. E Que talvez verdade? até para o esclarecimento do caso, essa interação é muito importante, né? Com certeza. Porque um acaba ajudando o outro, até para se entender a dinâmica do crime, o que aconteceu. E então esse é um ponto bem importante. Aí eu
quero saber da opinião de vocês, que é muito importante. Final de 2019, tivemos o pacote anticrime. Sim. Que entrou em vigor em janeiro de 20, um pouquinho antes da pandemia também. Né? Infelizmente, as coisas aconteceram simultaneamente. E criou-se a cadeia de custódia da prova. Essa bendita cadeia de custódia, academicamente falando, analisando o artigo 158A do CPP, que é uma cadeia desenvolvida em 10 etapas. Maravilhosa. Teoricamente maravilhosa e uma tentativa de uniformização de perícias. E que é norma cogente, né, que deve ser aplicada. Mas na prática, como é que funciona isso? Vocês acharam boa essa iniciativa legislativa ou inviável? O que vocês pensam sobre isso? A iniciativa é boa, se você for pensar teoricamente, como você falou. Mas na prática é complicado, né? Num Brasil continental... Isso que eu falo. São 3 aspectos que eu acho que a gente tem que... Só te cortando, desculpa. Mas por que eu chamei a atenção disso? Exatamente por conta disso que nós estávamos falando, né? De conta a história de um jeito, outro conta a história de outro, e a gente precisava se entender ali, interagir e tentar uma uniformização. Sim. Eu não sei se a cadeia de custódia seria um caminho para isso, ou teria que ter algum órgão integrativo, uma agência, não sei. É o que eu penso. Agora, deixa eu só te colocar uma coisa que acho que é fundamental no que você falou. Eu costumo dizer que uma pergunta não se responde com outra pergunta, mas eu vou começar a resposta te fazendo também uma pergunta. O que mudou de lá para cá? Nós estamos com 4 anos já, Sim. Então nós já temos um interregno de tempo possível até de ser reavaliadas algumas arestas. O que mudou de lá para cá? Bom, então, só terminando, acho que 3 aspectos eu penso que tem que ser vistos. Novamente, dentro do academicismo, a gente ver e começar a olhar nós que fazemos magistério, a gente começar a tentar passar para aqueles que o conhecimento nos vem buscar, a diferença entre o ideal e o possível, primeiro. Segundo, e principalmente, não se pode jamais fazer legislações para condições ideais sem que você analise o contexto. Como você disse, o Brasil é um país continental. A condição até financeira que a polícia científica de um estado tem não é igual a do outro. Terceiro e principalmente, a unificação e a cadeia de custódia, para que ela funcione, há que existir em cada uma daquelas etapas, primeiro, aquilo que você terminou com muita propriedade falando, alguém que verifique essa cadeia. Uma agência, alguém que faça com que aquela cadeia de custódia seja cumprida e que ela possa ser interrompida no momento em que ela não foi cumprida. Porque não adianta eu ter uma cadeia de custódia maravilhosa e descobrir no último passo que o segundo passo não foi cumprido. Por quê? Porque nós voltamos naquilo lá do início. Ou eu vou estar beneficiando quem não merece, ou eu vou estar maleficiando quem também não deveria. Então, há que existir, além da cadeia de custódia, alguém que faça, como você faz em cadeia de custódia em laboratório. Tem alguém que está todo o tempo preocupado com o processo da cadeia de custódia. E aí uma pergunta, né? Eu estava... se eu não me engano, o STJ entende que mesmo que haja uma quebra na cadeia de custódia, isso pode ser utilizado como prova. Isso, a culpa... É onde eu quero chegar. A culpa, eu vou dizer de quem que é. A culpa é do direito francês. E eu explico. Vamos lá. Bendito artigo 563 do CPP. O artigo 563 do CPP, ao inaugurar um novo livro, a falar das nulidades no processo penal, ele trouxe um princípio do direito francês e colocou lá: pas de nullité sans griffe. Não há nulidade sem prejuízo. Isso abre todas as portas do mundo para viabilizar qualquer erro.
Então você tem a cadeia de custódia, ela é cogente, tem que seguir as 10 etapas. Só que senão há prejuízo. Não seguiu essa etapa, me mostre o prejuízo. Aí entra na dificuldade técnica do advogado, né, sem assistente, de mostrar o porquê que teria que seguir aquela etapa, porque se não seguiu, isso gera consequências ali na frente. Então, não demonstrado o prejuízo, vem os tribunais e dizem, mas peraí, não há nulidade sem prejuízo, isso é uma mera irregularidade. E a irregularidade, ela é autossanável, segue o jogo. E tecnicamente a gente sabe que dependendo, eu posso te afirmar, que dependendo do que se pule ou que se não se conceite, que se faça de uma cadeia de custódia, eu altero o resultado lá na frente. Sim, sim. É como uma conta matemática. Se eu alterar um número, eu vou alterar o resultado. Não tem como. Sim. Então é complicado isso, né? Mas precisa dessa demonstração técnica de como as coisas funcionam. Então, o advogado tem que saber, conhecer a cadeia, mostrar ali, ó, daqui... Como que isso prejudicou. Como isso gerou a consequência. Eu estou fazendo um bolo, eu coloquei farinha a mais no bolo. O resultado é diferente, encruou. Por que encruou? Porque tinha farinha a mais numa etapa lá atrás. Mas aí vem o STJ. Então o posicionamento é exatamente esse. Feriu a cadeia de custódia. Feriu, tudo bem, mas não tem prejuízo. E se aquele passo não fosse importante, por que ele estaria na cadeia de custódia? Exatamente. Então vamos excluir o passo. Pois é. Se aquela etapa não é importante, tira ela então. Se ela pode ser capaz de ser suplantada com ou sem, para que ela existe? Então, e a lei não tem palavras inúteis. Não tem palavra, isso, ou pelo menos não deveria. Não. Então a gente caminha nesse caminho. É um problema muito grande na prática, né? Porque eu vejo alunos, eles me questionam todos os dias, né? Nos grupos de WhatsApp que nós temos, eles questionam, olha, professor, mas aqui não feriu a cadeia de custódia, porque agiu assim, agiu assado. Há muita confusão também tem muita ilusão, às vezes não há realmente um ferimento assim, às vezes as pessoas buscam pelo em ovo ali em alguma situação para tentar anular um processo, né? Mas na hora que o negócio é sério, acaba tendo um tratamento muito parecido. Que, da mesma forma, se existisse alguma coisa, não vamos falar em agência, algum ente que fizesse a regulação, a dosimetria desta condição no ato, não se chegaria a isso. Sim. Você concorda? Se tivesse uma agência, como você disse, algum ente regulador que pudesse considerar tudo isso numa análise de prova, a gente não teria esse... assim, o sistema é muito complicado mesmo, viu, João? Porque, olha só, a cadeia de custódia, ela começa com a preservação. Com a preservação do local. Muito que bem. Não tem 99%. Quando uma pessoa é assassinada, quem é que preserva o local? Com 99%. A comiseração pública que faz alguém chegar lá, colocar um jornal em cima do corpo. Acender uma vela do lado. E o IML demora horas para chegar. Agora, nós vamos culpar o IML. Em São Paulo, que nós temos todo um aparato, né, de peritos, profissionais de alto gabarito, para atravessar a cidade, às vezes, né? A gente mesmo vai vir para cá. Para chegar aqui hoje, demorou. Imagina tendo que ocorrer a várias situações. Em locais de difícil acesso, né? Sim, eu tenho amigos, alunos, delegados aí interior afora, que às vezes cobre várias cidades, uma região... ele chegar no local. Tem uma região muito grande, né? Populacionalmente talvez não muito grande, mas geograficamente muito extensa. Então até se fazer isso, quer dizer, se contamina. Sim. No ato 1. No nascedouro. Estamos falando no nascedouro. E aí é que vem aquela história, né? É o fruto da árvore envenenada. O que vem errado não pode terminar certo. Muitas das coisas a gente percebe
que não é que a quebra da cadeia ou a condição foi gerada lá atrás, até por tudo isso que você está falando. Muitas vezes a gente não pode esquecer o seguinte, em alguns locais, nós não estamos falando daquilo que a gente disse no começo, nós não estamos falando de São Paulo, nós estamos falando de Brasil. Alguns lugares, até pela pouca formação que o agente público que vai fazer o local tem. Eu lembro, certa vez, na nossa pós, nós chamamos um perito, vocês deveriam conhecer, mas eu não me lembro o nome dele, já é falecido, faleceu há pouco tempo. E ele dizia exatamente sobre isso, por exemplo, a pessoa foi encontrada lá um cadáver, né? E aí o público cobriu ali e por comiseração o que eles fazem? Tem um monte de mosca ali, já afasta as moscas e tal. E passa isso, a mão. E isso atrapalha tudo, porque as próprias moscas que vão ali no cadáver, tem o depósito do ovo ali, às vezes o cadáver foi retirado de um local e levado para outro, com características diferentes, mas não tem... É comum em algumas regiões do Brasil, vamos declinar, mas inclusive é motivo que outro dia a gente fez um levantamento que é religioso. Você não pode deixar um cadáver descoberto. Aí o que se faz? Ou com um jornal, ou alguém vai buscar um lençol que é da casa dele, vai lá e bota a vela do lado, acende uma vela, entendeu? Quando não botam flores. Enfim, você tem uma série de coisas que não vou dizer assim que são feitas de forma a prejudicar, mas que fazem com que a cadeia de custódia não tenha a especificidade acadêmica que ela se propunha. Agora, a pergunta é assim, que eu quero deixar no ar aqui para ouvir de você e do Neto aqui o seguinte: será que a flexibilização da cadeia de custódia, o resultado não seria outro? Se a gente deixar de olhar com o lado técnico sempre, mas não ter esse engessamento acadêmico que se busca. Existe forma da gente, com as moscas que sentaram lá, existe forma de se criar uma cadeia de custódia considerando, primeiro, regionalidade, religiosidade, região. Se criar uma cadeia de custódia que, por exemplo, é bem diferente você pegar um cadáver na comunidade de você pegar um cadáver na Avenida Paulista. Muito diferente. Até o tempo para você entrar, a condição. E você sabe que você me fez lembrar que em determinada época eu fiz um júri na terceira vara do júri aqui da capital, que cuida de toda a zona sul da cidade de São Paulo. Hoje está tudo concentrado no Fórum da Barra Funda, mas na época era inclusive em Santo Amaro. Era em Santo Amaro. E não foi um caso meu, mas conversando com o juiz-presidente, que hoje é desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo, ele estava com uma dificuldade enorme porque na aldeia de Parelheiros houve um assassinato, mas por uma questão religiosa e tudo mais, enterraram o cadáver e eles estavam com uma dificuldade, eu não sei qual foi o resultado, porque depois perdemos um contato, mas eles estavam com uma dificuldade enorme de poder entrar lá e fazer a exumação. Exumação? Até o termo é difícil, né? Você concorda? Exumar o quê? Se não teve morte civil. Você entendeu? E aí? Então, olha só, isso nós estamos falando da maior cidade da América do Sul, uma das maiores do mundo. Agora você imagina na fronteira com a Bolívia. Mas não tem. E a lei vale no território inteiro, né? Exatamente. O processo penal tem que seguir. A cadeia de custódia vale no território inteiro. É isso que eu estou dizendo. Então, eu acho que isso chegamos no ponto que eu acho que é fundamental. A gente ter uma visão, volto a repetir, técnica, acadêmica, não é isso que eu estou defendendo, não. Mas que a gente tenha visões que possam satisfazer as demandas regionalizadas com as condições financeiras, técnicas e de formação dos profissionais regionais. Tá? É muito diferente eu tive a oportunidade de fazer vitalização de Ministério Público em
dá aula de medicina legal para o Ministério Público em Vitalização fora de São Paulo, e você percebe a ansiedade dos promotores, em poder trazer, em poder transformar aquilo que deveria ser o apoio da aplicação do Estado na penalidade, e esse é o conceito que a gente busca lá no Código de Processo Penal, pela dificuldade que ele tem da prova material, daquilo que chega para ele. Muitas vezes com uma convicção de outras formas, estamos falando de Ministério Público, não estamos falando de juízo. Chega para ele de outras formas um convencimento que não bate, que não é... e ele fica naquele impasse. Será que eu peso na caneta? Será que eu não peso na caneta? Será que isso aqui, o que tem aqui de verdade real para efeito prático e para efeito condicionado, para efeito simultâneo? Então, eu acho que isso é uma das coisas que tem que ser, não vou dizer revistas, mas ser adaptadas. E é o que eu disse, o que eu te perguntei no começo quando eu devolvi a pergunta. Nós temos 4 anos já. Sim. O que foi? O que mudou na prática? É isso que eu acho que tem que se analisar. O que mudou na prática? Mudou isso? Mudou em que região? Mudou como? O que o Estado deu de recurso para aplicação? Que aí eu acho que entra o X. Dá sustentação para a lei. Para sustentar a lei. Para sustentar uma cadeia de custódia. Com tantos itens. Que veio do Estado. Aonde o Estado se mexeu, pura e simplesmente publicou, sancionou. Cumpra-se. Pensando nos franceses, eu diria, c'est la même chose. C'est la même chose, é isso. É isso. E uma pergunta para você, Rodrigo. Até para o pessoal ter ideia de qual é a importância da perícia e tal. Algum caso que você lembra assim, de tribunal do júri que a perícia foi, que você participou, que a perícia foi fundamental e que se conseguiu discutir ali em relação à prova pericial? Algum equívoco, alguma coisa? Você lembra de algum caso? Só para comentar. Teria vários aqui para contar, e acho que isso pode até ser tema de um outro episódio, porque eu quero saber de vocês, porque, para quem não sabe, o Dr. João, né, participaram diretamente do caso dos Nardoni também. Queria que contasse um pouco sobre isso, né? Mas, lembrando 2 situações inusitadas, né? A primeira, uma vez eu era defensor dativo, eu não conhecia o réu, né, não conhecia a vítima, conheci o réu às vésperas do júri, fui nomeado para fazer o júri, e ele estava sendo acusado de uma tentativa de homicídio, e no laudo pericial constava que a lesão da vítima era gravíssima, ele tinha levado um tiro e tinha ficado cego de um olho. E gravíssima. E aí, tecnicamente, eu pensei, e o laudo não explicava direito. E aí, tecnicamente, a gente sabe que se ele não ficou cego, a lesão não seria gravíssima, ela seria grave, em razão, né, de minorar as condições visuais dele. Então, eu fui meio que preparado para isso, porque o laudo não explicava. Chegando lá, a vítima foi. E aí eu percebi tudo. Porque o que aconteceu? Um dano estético. O problema não foi relacionado à visão. E sim, ela estava muito deformada. Aquilo realmente, né, deformou muito ela. E isso você vê, impacta para mim, porque eu vou preparado para uma situação e você chega lá e encontra outra totalmente diferente. Isso não estava descrito no laudo. E isso não estava descrito no laudo, né? O laudo era muito singelo, muito simples. E eu peguei esse caso às vésperas. Eu fui nomeado para fazer o júri. Mal tive contato com o réu, né? E tive que me basear apenas no papel, né? Então eu tive que me virar ali para tentar resolver essa questão e, enfim. Uma outra condição que foge um pouco da medicina legal e entra um pouco mais na criminalística, que é o falso negativo
do exame residográfico, né? Residográfico, para quem não sabe, é quando a pessoa atira, fica chamuscado de pólvora na mão, então isso é analisado a mão da pessoa e ver se tem. E dá muito falso negativo. Falso positivo é muito raro, muito difícil de acontecer, mas o falso negativo é comum. E tinha um negativo lá. Então eu fiquei quieto, é o tipo de coisa que você não fala na sua fala. Eu esperei o Ministério Público se manifestar. Ele não falou nada sobre aquilo. Na minha fala, eu também não falei nada, porque senão ele vem na réplica. Você chama atenção para isso. Ele chama atenção. Só que era uma obrigação do Ministério Público falar sobre isso, explicar o falso negativo. Mas ele talvez achou que eu não tinha visto, não tinha falado, passou batido. Então, quando eu fui para a tréplica, eu falei que não tem. Eu falei, tá aqui, tá provado. Olha aqui, negativo, tal. Um júri, a gente nunca sabe por que a gente ganha ou por que a gente perde, porque é um conjunto de fatores. Sim. Mas nós absolvemos o réu. Num caso como esse, o promotor ficou incomodadíssimo. Só que ele já não tinha mais condição, condição de fala. Um exemplo de como uma perícia, que não é exatamente uma perícia médica, mas pode impactar. Mas é o uso da perícia. Mas a estratégia. Esse que é importante, que aí a gente comenta bastante, isso vale para qualquer área do direito. Né? O advogado ele precisa entender a perícia para ele saber utilizar a prova da melhor forma possível. Dentro da sua própria tese. Seu objetivo ali dentro do processo. Né? Isso a gente fala bastante na área trabalhista, previdenciária, na área penal, porque às vezes o advogado ele não tem essa ideia de que aquilo é um meio de prova. Sim. Então ele tem que usar aquilo de acordo com a sua tese jurídica e ele vai trazendo essas evidências para reforçar a sua tese jurídica, né? E aí é a experiência que leva, como o Rodrigo mostrou, isso aqui é o brinco, é calo de cotovelo. Sim. Entendeu? É o indivíduo saber o momento em que ele puxa da prova alguma coisa que reforça a tese. O que interessa. E que não dá chance do outro derrubar. O que interessa, exatamente. E com relação a laudos necroscópicos, né, muitas vezes o laudo indica a trajetória da bala, etc. Então, isso pode determinar a dinâmica, né, principalmente... A quebra ou a dinâmica, ou a quebra da dinâmica descrita. Porque uma das qualificadoras mais colocadas no homicídio é do recurso que dificiltou e impossibilitou a defesa do ofendido. Tiro nas costas. Muitas vezes a pessoa, quando ela leva um tiro, a dinâmica mostra que ela tenta... Se vira para tentar se proteger de alguma forma. Então você vê que o primeiro tiro foi na frente, o segundo foi aqui. Pegou atrás, porque a pessoa se virou. Então é algo que precisa necessariamente ser explicado, né? E é importante para quem nos ouve entender assim, ó. Não vamos entrar em detalhe técnico, mas que não é a finalidade, mas é assim, ó. Existe a possibilidade de você saber se entrou de frente, se entrou de costas, de acordo com a lesão descrita da perfuração. Então, dá para saber a distância, se for por até proximidade. A distância onde está a proximidade, tudo isso você consegue descrever no laudo ou analisar, aí que entra a assistência técnica. Muitas vezes você olha, a dinâmica sugerida não bate com o descritivo do ML. E aí é onde abre um leque, um canal para se discutir, não tentando... que a finalidade da prova técnica, eu quero deixar claro aqui, não é defender ou condenar, é buscar a verdade real. Isso que é o mais importante. Entendeu? E a verdade real não pode estar descrita de um jeito por uma prova e de outro jeito, que são do mesmo local, com o mesmo indivíduo. Então, a finalidade, isso é importante salientar, não é buscar buracos nos laudos, não. É uma nova cabeça, por isso, a partir de 2008, existia a possibilidade de uma revisão por parte de uma assistência técnica, de tudo aquilo que se fez de prova local e prova... E qual é a finalidade disso? É se chegar o mais próximo possível da verdade real. E até a gente, aproveitando a oportunidade, Rodrigo, acho importante a gente
falando desse negócio de desmistificar, né? O pessoal tem uma ideia de que defesa no direito penal é defender bandido. Né? Então acho que seria até interessante você comentar sobre isso, porque eu costumo dizer assim, até falo para os alunos, né? O único crime que a gente pode dizer que a gente fala assim, eu nunca vou fazer, é homicídio. Não dá para você nunca dizer isso. Nem porque que for legítima defesa. Vai depender de circunstâncias, de uma série de questões, e que pode ser que você se envolva numa situação em que haja uma investigação de um homicídio. Então, até para desmistificar isso, né, acho que é interessante. E até pela história o advogado, ele defende o direito, né, ele não defende o... Sim, e o advogado ele precisa ser um técnico que consiga entender bem o processo, porque muitas vezes o processo ele é tratado totalmente às avessas. Nós temos N exemplos aí de conduções de processo que geraram nulidades. Por quê? Porque foram atravessados todos os preceitos constitucionais possíveis. Então o advogado ele é um defensor do direito. A primeira coisa que me perguntam, né? Mas você é advogado criminalista, você defenderia um estudo, né? Vamos limitar a palavra para o YouTube não nos limitar aqui. Exato. Olha, eu já defendi diversas pessoas em condições como essa, tentando enxergar o ser humano que existe por ali, e são várias vertentes. Eu lembro de um caso que o Dr. João me ajudou muito numa conversa que nós tivemos. O meu cliente, ele tinha mal de Parkinson, não sei se você lembra disso. Ele tinha mal de Parkinson há muito tempo, tomava remédios controlados ali, um senhor, uma pessoa, uma vida ilibada, e em algum momento ele foi acusado de ali sobre tinha umas casas alugadas e tinha uma criança lá, e ele teria então não fez nada, só para as pessoas entenderem, não fez nada terrível assim, mas em algum momento teria envolvido com isso. E eu conversando com o João, numa dos nossos encontros, que era sempre muito bacana, ali a sala dos professores, né, sempre conversando, batendo um papo, e o João ele me esclareceu algo que depois eu explorei no processo. O quê? A condição do mal de Parkinson, ela por si só, ela não mudava as características da pessoa, mas isso aliado a remédio, aliado a bebida, porque esse senhor se dava também muito à bebida, fazendo essa mistura, mexia muito com a libido do sujeito, né? E então, aproveitando, muitas vezes a gente não tem um assistente técnico, até porque o assistido não tem condições. Então, o que eu faço muitas vezes? Eu convido o perito para depor em juízo. Porque aí, nessa condição, eu consigo questioná-lo tecnicamente sobre coisas que não foram colocadas no papel, e entender como funciona toda essa dinâmica. Eu lembro que, neste caso, eu não chamei o perito, porque não tinha, mas esse senhor, ele era atendido há 10 anos no protocolar no hospital, tinha uma médica que o acompanhava no mal de Parkinson, nós chamamos ela, e ela, então, esclareceu exatamente o que o Dr. João tinha esclarecido, e isso teve um impacto no processo. Ele acabou condenado, porque fizemos uma perícia da sanidade dele ali e não se constatou, né, e tentei refutar isso de diversas formas, mas não foi possível. Mas foi uma audiência de muito impacto quando ouvimos a médica, foi muito interessante isso. Não, é bem interessante isso, só para esclarecer, porque às vezes fica essa impressão, né? Sim. E a gente sabe que o direito penal como é chamado de a última ratio, né? É o último, e ele mexe com uma questão muito importante, que é a sua liberdade
liberdade. Né? Sim. Acho que Liberdade e reputação. Hoje a gente não pode mais só falar em liberdade. Então, É liberdade e reputação. E você pode se ver envolvido num problema, às vezes que você nem quer, a qualquer momento, ter uma acusação. De forma, desculpe, Neto, mas de forma inocente ou não. Sim. Muitas vezes, de forma, na grande maioria das vezes até, você pode estar envolvido numa condição que você não gerou causa, que você não foi o pivô de uma situação, mas que você acabou tendo que se manifestar de alguma forma. Sim, e você fala assim, que eu estava falando do homicídio, eu sempre falo isso, porque assim, você não sabe, se alguém vem matar seu filho, você não vai matar, você não vai, como que é a reação? A gente não sabe, a gente só vai ter a reação na hora que acontecer uma situação dessa. E você vai querer ter o devido processo legal para você poder responder o crime, se for o caso, pagar na medida certa. Sim. Que acho que é esse que é a grande questão. Com todas as regras de direito pré-estabelecidas que sejam feitas para todos. Eu acho que isso é uma outra coisa muito importante a ser discutida, né? A forma como as coisas podem, e o jeito que as coisas podem acontecer, e como isso pode ser abraçado dentro da prova técnica. Tá? Porque ao pé da letra, a prova técnica se resume a uma condição de fato, realidade. Sim. Quando, na verdade, o fato existe dentro de uma condição, muitas vezes, que explica determinada atitude, pode não justificar aquela atitude, mas explicar aquela atitude. E da mesma forma, quando você tem do outro lado a consequência do fato, ela tem que ser analisada dentro de um contexto técnico possível e real. O que eu quero dizer com isso? É muito diferente você analisar um crime onde... vamos falar até no homicídio, onde alguém foi perseguido, não teve... tem todas as qualificadoras, de você analisar numa confusão terrível alguém que, de repente, toma... Não estou dizendo que não tenha a mesma consequência, mas não tem a mesma qualificadora. Sim. E eu acho que as qualificadoras são aquelas que fazem dentro, me corrija por favor, dentro da dosimetria, o fator fundamental. E muitas vezes eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que pensar quando se fala em perícia, seja ela local ou perícia médica, perícia médico-legal, a gente tem que pensar no seguinte: a que fatores que eu estou avaliando para que tipo de qualificado. E aí você tem que ter as duas formações, ou o advogado tem que ter a formação, tem que entender o que é uma perícia, porque a qualificadora vai sair dentro da dosimetria mantido ou não, principalmente em júri, às custas do quê? Da prova técnica que está sendo apresentada. E transforma um crime em hediondo e não hediondo e vice-versa. Exatamente. Uma questão mal resolvida. Mal resolvida ou mal descrita, que é outra coisa que você me permite, eu queria colocar e ouvir a tua opinião. Sim. A forma, muitas vezes, que se descreve alguma coisa. Muitas é a forma do, nossa, você não está bem com esse paletó, eu falo, nossa, como você está horrível com esse paletó. É a forma, a entonação, aquilo que eu busco, o meu objetivo enquanto perito, em materializar alguma coisa. E aí a gente percebe assim, que uma mesma condição narrada em diferentes ocasiões, dentro do mesmo serviço, você percebe diferenças que naquele momento talvez não tenham grande, mas vão ter lá na frente, na hora que isso for um tribunal do júri, mesmo no juiz, mesmo numa decisão monocrática, na hora que o juiz vai ler aquilo, a gente tem que entender que, eu falo sempre isso para os alunos, que a perícia vai retratar um fato pretérito numa condição presente, buscando um efeito pretérito, presente e futuro. Sim. Então, a forma como eu descrevo aquilo, quando a gente dá aula, né, para os médicos, né, pensa 10 vezes no que você vai escrever, lê, pede para alguém, se for possível, pede para alguém leigo, fala, lê isso aqui e vê o que você entendeu. Sim. Alguém que não participou de nada, vê o que você entendeu, porque muitas vezes a gente, no calor de tentar traduzir coisas técnicas, acaba trazendo condições
que vão trazer dúvidas a favor ou contra. Volto a repetir, a gente não está aqui imaginando defender ou acusar, nós estamos imaginando buscar a verdade real. E eu vou além, às vezes fica ininteligível até para o juiz, porque o juiz, a gente pensa que ele sabe tudo, mas ele tem que lidar com tantas coisas que muitas vezes ele não tem capacidade técnica de entender o alcance do que está descrito. Pode prejudicar o processo. Totalmente. O processo, e mais ainda, está prejudicando pessoas, vidas, reputações. Essa é uma parte bem importante. E a gente pensando aí, você tinha comentado, né, a questão do assistente técnico no tribunal do júri. Sim. E houve essa mudança e não podia, aí depois passou a ser permitido, mas hoje ainda não é muito utilizado, né? Você estava comentando. Pouquíssimo. Pelo que ele utilizado. Falou, pouquíssimo utilizado pelas condições econômicas. Tá. E por parte do Ministério Público, eles têm utilizado na sua experiência? Também não. Eu acho que internamente eles devem ter. Ele tem uma cobertura, né? Então, aquilo que eu fiz com o Dr. João de tentar, ele me ajudou a entender um quadro. Eu creio que o próprio Ministério Público tem. Então, ele se nutre de boas informações para poder enfrentar. Levar ao tribunal do júri perito do Ministério Público é comum? Também, já tenho visto algumas vezes, principalmente quando ele pesou no laudo, né? Quando pesou no laudo, ele leva o perito para reforçar isso perante os jurados. Entendi. Porque eu sei, aí não é o mesmo, mas é o Ministério Público Federal, o MPT, por exemplo, a gente sabe que eles têm, o Ministério Público do Trabalho, eles têm um corpo técnico que auxilia eles, né? Então, muito provavelmente o Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, tem algum tipo de assessoria para poder direcionar, porque faz a diferença. Faz total diferença. Até porque surgem questões de partes naquele momento que mesmo que você, como advogado, se preparou, leu, estudou tudo sobre aquilo, alguma coisa pode ser trazida que foge àquele estudo daquele que a gente vinha falando, do academicismo para a realidade. Sim. E aí surge um viés que levanta a dor, principalmente em tribunal do júri, que é convencimento de leigos. Né? Exatamente. E a parte tendo condição, assim, na sua experiência, você acha que o assistente técnico ele entraria só no tribunal de júri ou ele já entraria até na fase de inquérito? Olha, no inquérito policial eu não tenho visto muito, mas por quê? Porque nós temos uma certa limitação na nossa atuação, embora tenha a ampla defesa, não se tem o contraditório. Porém, com a criação do juiz de garantias, que precisa ser implementado ainda, e o STF diz que ele precisa ser implementado, eu acho que essa condição pode mudar, mas aí tem uma infinidade de assuntos que dá para a gente explorar. Claro, também. E aí até por isso, a gente discutir esses outros assuntos, a gente está encerrando aqui o nosso episódio, mas vai ter uma segunda parte. Acho que a gente pode fazer uma segunda parte, né? Eu quero saber dos Nardoni, eu quero saber, tem muita coisa para saber. A gente vai discutir, então a gente está encerrando aqui essa primeira parte do nosso episódio, discutindo sobre medicina legal, direito penal, e queria então deixar aqui mais uma vez o pedido para vocês, né? Curtam nossos vídeos, compartilhem, manda para alguém que possa se interessar por esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, aperta lá o sininho, não custa nada, pessoal, não paga para se inscrever no canal, é só se inscrever, é só curtir o vídeo, compartilhar, que você já ajuda bastante a gente a divulgar esse conteúdo e a continuar esse projeto, tá bom? Obrigado, até daqui a pouco. Obrigado. Obrigado, pessoal.